Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de NBA, jogando no Paycon Center em Oklahoma City. O Oklahoma City Thunder venceu o Denver Nuggets por 112-105 pelas semifinais da Conferência Oeste da competição. Agora, o time pode vencer a série, ficando a uma vitória de avançar à grande final. No outro lado, na outra conferência, o Indiana Pacers está garantido na grande final da Conferência Leste. A equipe se classificou depois de varrer o Cleveland Cavaliers 114-105 e, no geral, fazendo 4-1 na série dos playoffs. E agora o destaque do Guarani, uma quarta-feira movimentada e com novidades. Bom dia pra você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Bom dia pra você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo nosso FM 99,1. Guarani tem uma quarta-feira movimentada, porque hoje à noite, Júlio, os sócios do Bugre vão se reunir para votar algumas mudanças no estatuto. Entre essas mudanças está a possibilidade da SAF, não que um grupo vai investir no Guarani, mas que o conselho possa receber propostas de investidores interessados em colocar aí a Sociedade Anônima do Futebol em ação no Bugre, que anunciou Cicinho. Não é aquele, é outro. Ex-Ponte Preta e Santos, o lateral direito de 36 anos, é o primeiro reforço dessa nova gestão do Bugre, comandada por Farney Coelho e com Marcelo Fernandes no comando do Alviverde. Mais 4 nomes foram eternizados na história do esporte brasileiro. Daiane dos Santos, da ginástica artística, Ednancy Silva, do judô, Gustavo Kirten, do tênis e Afrânio Costa, do tiro esportivo, entraram para o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. As homenagens aos ex-atletas aconteceram ontem à noite no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E agora o destaque do futebol paulista, com ele, Guilherme Pradella. São Paulo entra em campo nesta quarta-feira pela Libertadores da América em busca da classificação para as oitavas de final. Um empate contra o Libertad no Morumbis garante o time na próxima fase. Machucado, Lucas Moura desfalca a equipe. Já garantido em primeiro lugar no seu grupo, o Verdão deve poupar jogadores para o duelo contra o Bolívar em casa na próxima quinta. No Corinthians, Memphis é baixa para o duelo contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. No Santos, a comissão técnica espera contar com o retorno de Neymar na próxima semana em duelo pela Copa do Brasil. Libertadores, a rodada começou ontem e não foi legal para o Brasil. Fortaleza apenas empatou com o Bucaramanga da Colômbia no Castelão em 0-0. Com resultado, o Leão da Pici terá que pontuar na última rodada contra o Racing em Buenos Aires. Para se classificar no grupo E, o Botafogo recebe o Estudiantes hoje às 9h30 no Newton Santos. Tem a obrigação de vencer para ficar vivo no grupo A. Pelo grupo F, o Bahia viaja até Medellín para encarar o Nacional. O tricolor lidera o grupo F com 7 pontos. Botafogo e Flamengo precisam vencer aí na Libertadores pela sobrevivência na competição. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Já a Ponte Preta, Júlio, que lidera a Série C do Campeonato Brasileiro, tem dias calmos, mas também de muito trabalho, sob o comando do técnico Alberto Valentim, que retorna à meta, na verdade, ao banco de reservas e vai trabalhar no duelo contra o Brusque. Hoje teve entrevista lá no Moisés Lucarelli, daqui a pouco Lucas Cândido fala sobre esse favoritismo em torno da Ponte Preta e o trabalho para o duelo contra o Brusque no próximo sábado no Majestoso.
Na Sul-Americana, terça-feira também não foi legal para o Brasil. O Vasco da Gama perdeu para o Lanús por 1-0 e caiu para a terceira colocação do Grupo G com 5 pontos. O Grêmio empatou em casa com o Godoy Cruz 1-1 e ocupa a vice-liderança com 9 pontos. Hoje o Vitória enfrenta o Cerro Largo no Uruguai, o Cruzeiro recebe o Palestino em Belo Horizonte e o Fluminense joga contra a União Espanhola no Rio de Janeiro. E agora o destaque da opinião aqui do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Sim, olha aí, mudando um pouco, né, a característica de contratação do Guarani, jogador de 36 anos, fez história no futebol europeu, ganhou projeção aqui na Ponte, foi bem no Santos, conquistou títulos. Aliás, é do Santos que tem essa ligação com o técnico Marcelo Fernandes. O Cicinho, meu caro Júlio Nascimento, que foi peça importante no pré-jogo daquele derby do século. Cicinho, toda a jogada da Ponte era baseada no Cicinho, que era um lateral direito / volante, mas com muita... Era o famoso jogador funcional. Só que Cicinho toma o terceiro cartão amarelo na fase quartas de final contra o Corinthians e desfalca a Ponte no derby que a Macaca perdeu por 3-1. E aí o técnico Gilson Kleina coloca Guilherme Andrade. Final de jogo, Guarani 3, Ponte Preta 1, com 2 gols de Medina. Pois é, Cicinho está de volta. Aliás, Cicinho tem muitas histórias. Acho que amanhã vai ser a apresentação dele. Podemos até relembrar algumas. Nossa, esse cara calou minha boca, porque velho. Ele jogou na seleção da Bulgária. Olha que aleatório, né? Mas ele é muito respeitado no Ludogorets. Sim. Então, por isso que ele acabou chegando na seleção da Bulgária. Nossa, 2012 a Ponte estava naquela transição, né? Passava por problemas e veio o Cicinho. E contratado junto ao Brasiliense. Todo mundo adorava o Cicinho. Eu falava, gente, eu não vejo futebol nesse rapaz. Não é possível todo mundo enxergar. Eu vou falar com ele, viu, sobre isso. Estamos com o Cicinho na Não, e no final ele calou minha boca. Tá louco. Jogou você muito, foi importante pra... Não, eu ainda era um... A gente vai proporcionar esse encontro. Boa. Quem era o reserva dele era Jerônimo, que nosso amigo Cabeça Elias Aredes tanto adora. Verdade, se o Elias estiver ouvindo, ele pode confirmar. Jerônimo era o reserva de Cicinho. Grande Cicinho está de volta agora ao futebol de Campinas, vestindo as cores do Guarani. Mais um que vai entrar naquela lista, né? Nossa, tá gigante, fica até né? a pauta pra mim no GE aí, ó. Jogadores que... subir a avenida ou descer a avenida. Jogaram nos dois times de Campinas. Estamos no ar, convidando o nosso ouvinte a participar através do nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. Fique à vontade para mandar aí a sua mensagem para o nosso programa, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dipe. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:14. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Alix da Cunha tem boa movimentação sentido centro. No sentido rodovia Anhanguera, excesso de veículos desde Alberto Sarmento, saindo ali até a chegada ao Balão do Tavares por conta de obras, motorista reduz a velocidade. Quem segue pelo Alberto Sarmento tem uma pequena lentidão na chegada ao Balão do Castelo, mas nada que prejudique o trânsito.
A Avenida Andrade Neves tem boa movimentação, sentido centro. No sentido oposto, excesso de veículos na chegada a Barão de Itapura. Quem segue pela Avenida Barão de Itapura perde tempo na saída da Rua Doutor Delfino Sintra até a Rua Sacramento pelas duas pistas. No restante da via é boa movimentação. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN agora 11h16. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. N Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos atualizar informações do futebol paulista. Guilherme Pradella está chegando aqui no CBN Esportes. O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira pela Libertadores da América. Enfrenta o Libertad do Paraguai no estádio do Morumbis às 9h30 da noite. O time precisa de apenas um ponto para garantir a classificação para as oitavas de final. Em caso de vitória, garante a vaga e a liderança com uma rodada de antecedência. Mas terá um importante desfalque. Lucas Moura voltou a sentir dores no joelho direito e, por isso, deve ser preservado da partida. Após se recuperar de lesão neste mesmo local e perder 10 jogos, o atleta entrou em campo contra o Fortaleza e o Alianza Lima do Peru. Foi poupado do clássico contra o Palmeiras, realizado no gramado sintético da Arena Barueri. Já o Wendel foi substituído neste confronto por causa de um choque de cabeça, mas treinou normalmente e está disponível para o duelo. Um provável time deve ter Rafael no gol com Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Palmeiras e Corinthians entram em campo nesta quinta, no mesmo horário, mas por competições diferentes. O Verdão enfrenta o Bolívar da Bolívia pela Libertadores. Já classificado em primeiro lugar no seu grupo, o time tem como objetivo manter os 100% de aproveitamento e terminar com a melhor campanha geral da fase de grupos. O técnico Abel Ferreira deve mais uma vez promover um rodízio no time titular. O zagueiro Micael iniciou a transição física no gramado e está mais próximo de voltar a atuar, mas ainda deve ficar fora deste confronto. A partida será às 7 da noite no Allianz Parque. Já o Timão vai até o Uruguai enfrentar o Racing. O confronto também é às 7 da noite, mas pela Copa Sul-Americana. Memphis está fora. O atacante sofreu uma leve lesão ligamentar no tornozelo após uma torção no treino de segunda. A situação no grupo do Corinthians é delicada. O alvinegro precisa vencer os 2 jogos que restam para sonhar com a classificação. No Santos, a expectativa gira em torno do retorno de Neymar aos gramados. Uma reportagem do GE. Globo revelou que a comissão técnica espera relacionar o jogador na próxima semana para o duelo de volta contra o CRB em Maceió pela Copa do Brasil, marcado para o dia 22 de maio, às 9h30 da noite. No primeiro jogo, os times empataram em 1-1. Quem vencer, avança às oitavas de final. O meio-atacante teve uma lesão diagnosticada na coxa esquerda no dia 18 de abril. Até o jogo contra o CRB,
terá completado 5 semanas de recuperação. De São Paulo, Guilherme Pradella. Muito bem, Guilherme Pradella então, com as informações de São Paulo e Libertad. Jogo importante para o Tricolor. Só antes da gente entrar na análise do jogo, notícia triste do Lucas, né? O Lucas tá com muita dificuldade em ter essa sequência. Teve aquela primeira lesão no polêmico lance do gramado sintético no Allianz Parque, no clássico contra o Palmeiras. E esse problema no joelho volta a atrapalhar o camisa 7 no São Paulo, que não tá conseguindo ter sequência de jogo. Não consegue. E, gente, eu vou falar aqui, mas não tem nada a ver com Palmeiras e tal, mas para o Lucas, realmente, o gramado sintético é um negócio que não vai. Ele não consegue. Em todos os jogos contra o Palmeiras no Allianz Parque, teve comprometimentos, né? E dessa vez, desde o Campeonato Paulista, ele não consegue jogar. Ele atuou contra o Náutico, ele atuou contra o Fortaleza, mas entrando, porém não teve o mesmo rendimento e agora vai dar uma pausa mais uma vez. É um jogador de uma certa idade, é um jogador que precisa estar muito bem fisicamente, porque o estilo de jogo dele é de muita força, de muita arrancada, e se ele não estiver perto do 100%, não dá para contar. E infelizmente, né, porque é um grande jogador, é uma referência do São Paulo e vai fazer muita falta pro São Paulo na sequência, já a partir do jogo de hoje. Embora o São Paulo esteja cumprindo um excelente papel dentro da Libertadores, mas é uma equipe que ainda não se firmou dentro da temporada, tanto é que no Campeonato Brasileiro tá ali já flertando com zona de rebaixamento. Então, triste, é um desfalque sério, um desfalque considerável, porém, os meninos que estão jogando, pelo menos até aqui, deram conta do recado, né? O Lucas Ferreira com contrato renovado e o Matheus Alves, que também tem frequentado aí a titularidade, são boas soluções para o técnico Luiz Ubeldia. E a chance, né, de carimbar essa classificação aí, o confronto do líder com o vice-líder, né, no grupo. O Libertad é um time tradicional em Libertadores, mas acho que o São Paulo tem um time muito consolidado na competição. Eu acho que a gente aproveitar o momento, né? Considerar como favorito. A gente sabe que em jogos de Libertadores o São Paulo cresce, ainda mais no Morumbi, a torcida, né, gosta do tipo de competição. E a força do São Paulo, né? O São Paulo tecnicamente é mais time, é mais forte, por isso tem que fazer prevalecer para ficar mais tranquilo com relação à classificação e pensar de uma maneira forte aí no Campeonato Brasileiro, porque os empates estão custando aí o São Paulo perto da zona de rebaixamento. Sabe quem joga no Libertad? Quem? Roque Santa Cruz. É muito PlayStation 2, né? É muito PlayStation 2. Se não me engano, ele jogou a Copa de 98. Deve ser o filho dele, né? Jogou, né? Jogou a Copa de 98. Na França? Sim. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98... Nossa, isso aí é muito chato. Mas, cara, que caiu recentemente, hein? O Roque Santa Cruz, cara, tá com 43 anos, bicho. Mas é aquilo, né, Júlio? Às vezes, panela velha é que faz comida boa, né? O Roque é um dos grandes nomes da história do Paraguai. Hoje mudou um pouco a dinâmica, né, do futebol, né? O cara que consegue se cuidar, um cara que não teve muitas lesões na carreira, só aproveitando. O Nenê tá com 4.3 também, o Fluminense, Nenê, do Juventude. O Fluminense tá discutindo renovação com o Fábio, 44 anos. Ele tá jogando muito. Ele tá jogando muito. Pra você, viu? Magrinho, fininho. Será que nós vamos viver uma nova era em relação à idade no futebol? Por exemplo, acho que tá mudando a dinâmica. O Ancelotti, as primeiras informações é que o Ancelotti deve chamar alguns jogadores de confiança dele. E muito se fala em voltar com o Casemiro, voltar com o Thiago Silva, voltar com peças experientes na seleção brasileira e deixar essa transição para pós-Copa de 2026. E hoje, o ponto é, esses jogadores estão jogando bem e não a idade deles. A idade virou uma segunda discussão, entendeu? É porque não necessariamente idade. Quando a gente fala em idade, o futebol hoje, ele é muito físico, né? Ele é muito aquele futebol de choque. E às vezes isso acaba desgastando mais. Você pega, vou trazer pra nossa realidade aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, você pega o jogo Ponte Ituano, no final do jogo, os caras estavam se arrastando em campo. Claro que é um nível totalmente diferente de um jogo de Libertadores e principalmente de um jogo de eliminatórias e jogo de Copa do Mundo. Mas hoje tá muito físico e isso às vezes causa esse problema na idade.
Mas ao mesmo tempo que o futebol ele tá muito físico, a medicina, a questão da fisiologia dos clubes, das seleções, também avançaram muito. E acho que isso é um trunfo para esses jogadores mais velhos, né? Acelera a recuperação deles e dá mais ritmo de jogo. Talvez isso pode ser uma saída pro nosso futebol brasileiro, hein, Nascimento? E a própria cultura hoje do jogador, né? Claro que ainda tem aquele jogador, o baladeiro e tal, mas hoje mudou muito. Né, porque com essa lei do passe, o cara que não se cuidar, ele não vai ter vida longa no futebol, ele precisa cuidar do corpo, ele precisa estar bem para ter uma carreira longa e principalmente pro atleta ganhar dinheiro, né, ele encontrar a famosa independência financeira. O Casimiro acho que é certo que volta para a seleção. O Thiago Silva tá encontrando um pouco de dificuldade, né, algumas lesões físicas. O momento não é bom, né? O próprio Lucas Moura, cara, mas se não tivesse esses problemas com o joelho, poderia também que assim, ajudar. por exemplo, falando do Thiago Silva, vamos lá. Dificilmente o quarto zagueiro de uma Copa do Mundo ele é acionado. Dificilmente. Eu não acho uma ideia ruim levar um cara como o Thiago Silva pra ser ele o quarto zagueiro do time, que é um cara experiente, pode ajudar no vestiário. E se precisar jogar eventualmente, não é um cara que vai comprometer, porque. O próprio Casimiro nos últimos jogos do Manchester. Não, o Casimiro acho que referência tem que voltar pra seleção por merecimento mesmo, porque nós não temos um volante igual o Casimiro e ele voltou a jogar bola. É aquilo que a gente fala, né, Júlio? Às vezes a gente fala assim, a identidade, né? Claro que a seleção brasileira tem alguns jogadores que representam. Você pega a seleção, você já vem o Vinícius Júnior hoje, sem a presença do Neymar. O próprio Rafinha, que ele tem feito no Barcelona. Porém, com a camisa da seleção, esses jogadores não estão protagonizando. Cara, aí você vai enfrentar, o Casimiro é um jogador que ele tem muito respeito na Europa, né? Multicampeão no Real Madrid, está se encontrando no Manchester United, eu também, ele tem que ser convocado por merecimento. Tá jogando bem, joga bem a Premier League, pô. Então tem condições. Mas no caso do Thiago Silva, não fica... porque toda hora que eu vejo a imagem do Thiago Silva, automaticamente já veio em minha mente o 7-1 contra a Alemanha. Não tem como. Mas ele não jogou, Lupi, o 7-1. Tá, mas ele fez parte daquela campanha. Todos os jogadores que fizeram parte daquela campanha ficaram marcados. O problema do Thiago Silva foi o choro contra a Colômbia, mas eu acho que isso deveria ser, né, uma página virada. O próprio... Cara, é até estranho porque foi ele o campeão em 2002. E ele tem uma carreira linda, o Felipão. Infelizmente... o Felipão, ele carrega sim o mérito de 2002 com o título, com o pentacampeonato do Brasil, mas esse 7-1 parece que também você olha pra ele e você vê as duas imagens. Sim. O 7-1 da Alemanha e ao mesmo tempo aquela vitória justamente em cima da Alemanha na decisão de 2002, mas infelizmente isso é uma mancha que o Brasil vai ter que carregar aí eternamente, né? É como a final de 50, né? Nossa. No Maracanã. O Zenon poderia voltar a jogar na Ponte, porque ele é genial. Abraço, Júlio e CBN, Fernando da Vila Industrial. Tá dizendo assim, já que a questão da idade, às vezes, não... Ele fala assim, o Zenon poderia voltar a jogar então, mas na Ponte, porque ele é genial. Você sabe que no início da década de 90, a Ponte estava montando um time recheado de jogadores experientes. O Zenon quase que acertou para voltar ao futebol de Campinas para defender a Ponte. Na época era o Perichaib. Faltou pouca coisa. Seria um movimento. Mas naquele tempo era até que. Né? O Renato Morungaba jogou na Ponte. Decidiu o derby pra Ponte com 35 anos. O Fernando completa que no futebol poderia ter aquele jogador igual no NFL, que entra só pra bater falta. É o kicker, né? E aí ele tá falando que seria uma honra ver o Zenon e o mestre de cá batendo faltas novamente. Mas não sei se eles têm força ainda, né? A pegada eles têm, né? Porque eles são gênios. A técnica eles têm. Né? Você vê o Zico, cara. O Zico, nessas peladas em fim de ano, o Zico é imparável, né? Ele não sabe... Vou descansar, não. Ele gosta de jogar a pelada lá dele no final do ano. Sim. Mas você vê que tem dificuldade, né? Na batida já. Ainda mais ele teve lesão, né? Tem um joelho ruim. Deus me livre. Por que o Elano não se inscreve pra jogar no Guarani? Tá mandando aqui o Léo. Tá fininho, né? Mais ou menos. Tá com uma barriguinha. Tá com a bochechinha. Tá indo muito naquela churrascaria ali do Cambuí. O Elano tá virando assim. O Elano jogou muito, né, cara? Bom dia, passando aqui pra enaltecer o meu Palmeiras, que segue firme, mostrando raça e tradição e, claro, a nossa eterna Ponte Preta, que continua sendo um motivo de orgulho e paixão. Alexandre, Nova Europa. Bom dia, amigos da CBN. Ainda existem os vovôs no futebol, porque a qualidade ainda
supera o fôlego. Abraço, JP de Moraes. Faz sentido. O pai do Carlão jogava em alto nível até antes da pandemia na pelada de domingo. Abraço, Gustavo de Campinas. Gustavo, parceirão, São Paulino, roxo. Seu pai é bom? Era bom. Né? Porque ele tá aí. Mas jogando bola Eu já joguei bola com o João e com o Roberto Diogo, cara. O Diogo jogou, lá né? Inclusive o senhor estava presente lá no Prado. Lá. O Diogão jogou na Ponte no Guarani. Não, era qualidade. Ele tem muita ligação com o Guarani, Diogão, com Juninho, o velho Diogo. Corre por mim aí. Mas o Diogão jogou na Ponte e jogou no Guarani. Meu pai foi bom também, mas meu pai tem bronquite, né, cara? Atrapalhou muito o desenvolvimento da carreira. E não conseguiu passar o talento pro filho, né? Porque pelo que o pouco que a gente viu é bom zagueiro. Não, o marvado da família é meu tio, Luiz Carlos. Bom zagueiro. Meu time era muito lento, cara. Meu time era o Carlão na zaga, eu no meio campo e o Washington Melo no ataque. Ninguém corria, velho. Nossa senhora. Ninguém corria. Eu lembro dessa peladinha. Era só jogada aérea. Foi lá no Parque Prado, 11h31, daqui a pouco a gente volta. Boa. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Quarta-feira, 14 de maio de 2025. As defesas dos réus pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes têm 30 dias para apresentar as alegações finais antes do julgamento na primeira turma do STF. Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, pelos assassinatos que aconteceram em março de 2018. Com isso, começou a contar o prazo para os advogados se manifestarem. Na sequência, o relator do caso na Corte, ministro Alexandre de Moraes, prepara o voto e libera o processo para julgamento. O caso deve ser analisado até o fim do ano. A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz a segunda fase de uma operação contra uma quadrilha voltada à prática de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Até o momento, 4 menores foram apreendidos. A ação também ocorre em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A primeira etapa da operação foi realizada no dia 15 de abril. Na ocasião, 2 adultos foram presos e 7 menores apreendidos. A investigação começou em fevereiro. Na época, um morador em situação de rua teve queimaduras em 70% do corpo causadas por um adolescente na zona oeste da capital fluminense. O ataque foi filmado e transmitido ao vivo para mais de 200 pessoas por um servidor da plataforma Discord. O Papa Leão XIV se ofereceu para promover a mediação entre líderes de países em conflito e afirmou que fará todo o esforço necessário para que a paz prevaleça. O pontífice disse que as armas podem e devem silenciar porque não resolvem os problemas. Ao contrário, agravam. O horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Você estava certo. Aqui é um grande debate nos bastidores sobre
o hino do Bragantino, mas eu acertei a letra. Renato Silva, né? Que escreveu. Renato Silva. Renato Aliás, Silva. Aquele CD lá da revista Placar. Nossa, era legal, hein? Sim. Moldou a minha infância, né? Maravilhoso. Aquele CD, ele trabalhava caráter de quem gostava de futebol. E com bandas com ligação com os clubes. Por exemplo, o hino do Cruzeiro, né? Skank. O hino do... Eu não lembro. O Goiás foi Zezé, né? Foi Zezé. O do Palmeiras eu não lembro agora quem foi, mas... Foi Simoninha? Acho que foi Simoninha. Exatamente. Era muito legal. Você sabe que o Renato Silva, ele escreveu um hino pro Guarani, né? Mas eu acho que por razões óbvias não foi aceito, né? Se aplica, né? Rapidinho aqui, só registrando as últimas participações antes da gente falar do Cicinho e da Ponte. Bom dia, Cicinho, mais um jogador a atuar pelos dois da cidade, além do Jorge Mendonça, que talvez seja a unanimidade. Quem seria o que jogou melhor atuando por Ponte e Guarani? Ah, entendi. O Renato Alves assim, ó. Tirando o Jorge Mendonça, pra dificultar, quem seria o bom jogador que jogou bem nos dois times? Ah, o Lúcio, né? Lúcio, vice com a Ponte 77. Campeão com o Guarani também em 81. Eu acho que o Lúcio. O João Paulo na Ponte, ele foi bem, né? O Renato foi até bem. Mas acho que aí fica atrás do Lúcio. Todos em final de carreira, né? O Renato já no final de carreira, mas foi bem na Ponte. O João Paulo teve bons momentos na Ponte, mas não teve assim tanta identificação com a torcida. Marcelo Souza foi bem na Ponte, no Guarani. Baraca foi bem na Ponte, no Guarani. Eu acho que ele mas tecnicamente ele se identificou mais com a Ponte, acho, né? Não sei. É que a campanha do Baraca com a Ponte foi de 2013. Tem um carinho pelo Guarani, né? Mas ele foi bem, ele foi campeão no Guarani também. O Baraca fez parte do time do Guarani em 2018. 18 campeão, né? Era um dos líderes também. Foi bem no Guarani. É que na Ponte ele foi bem por causa da Sul-Americana, né? Mas no Guarani também foi campeão. O nosso Heitor Smeres está mandando aqui, ó, Danilo Sacramento. Danilo foi bem. Aliás, eu brinquei com o Danilo. Virou treineiro do União São João. Nós fomos na festa lá do Campeonato Paulista, né? Da entrega dos prêmios Série A2 e Série A3. Aí eu brinquei com o Danilo, técnico do União São João. Falei, Danilo, hein? O pessoal só fala do Medina, mas esquece que você fez o cruzamento. Eu falei, é verdade. É verdade. Eu falo pro Medina até hoje que ele deve muita coisa ao meu cruzamento. Grande Danilo, foi bem nos dois. Aliás, o Danilo, na época que o Red Bull era de Campinas, ele tinha jogado aqui também. Sim. Ele e o Roger tinham feito a trinca, né? Dos três times. O Roger foi bem no Guarani, mas aí foi uma passagem curta, então... O Roger acho que se assemelha ao João Paulo. Foi bem na Ponte, mas pouco tempo. O Roger foi bem no Guarani, mas pouco tempo. Eu lembro quando o Roger chegou no Guarani, você lembra? Nossa, mãe, tá bom. Da recepção dele. Pô, lá no CT. A principal torcida organizada, né? Fúria Independente. 7, 8 da Fúria. Você tá com a gente? Então coloca aí o boné e tudo mais. E o Roger até meio assim, né? Intimidado, colocou. Mas o período que ele ficou no Guarani, ele conseguiu desempenhar bem. Na apresentação dele não teve porque ele volta pra Ponte em 2012, né? Na campanha do Paulistão. Exato, e aí a torcida da Ponte, a jovem, foi pra cima. Mas você vestiu o boné da Fúria, tal. Ele falou assim, meu amigo... Vou fazer o quê? Eram 10 contra 1, você vai fazer o quê? Até o hino eu cantava, não tem nem problema. Pô, tá louco. O jogador tem que Não tem jeito. Ele tem que saber fazer a política. Lembra o Paulo Nunes chegando no Corinthians? Tem que saber fazer a política. Você tá maluco. Da chegada dos clubes, inclusive. Bom dia, pessoal. Como o Bugre consegue sobreviver na Série C com uma renda nos jogos em torno de 47 a 50 mil até agora? O Guarani precisa sair dessa fase, senão a cada ano na Série C vai ser muito mais difícil. Vamos ver. Abraços, Pércio. Daqui a pouco, Pércio, a gente vai falar de um assunto que pode interessar também no Guarani, assunto de bastidor, porque hoje é um dia importante lá no Brinco também. Recebemos um convite aqui do Marcelo para curtir um arraiá. Opa, agora vai começar, me passa aí que começou, hein? Topamos. Eu já tirei minha blusa quadriculada, já pus ali pra passar por um processo de lavagem pra tirar aquele cheiro, né? Eu tô numa crise, assim. Cheiro de guardado, né? Cheiro de naftalina. De estética, cara. Eu gostava do xadrez, mas hoje... Não orna com o meu atual estilo. Não, mas o xadrez... Isso é um grande problema. Ele não Uma época virou moda, faz né, parte do seu estilo. O estilo da época, por exemplo, festa junina, você tem que colocar uma blusa xadrez. Porque vai que rola uma quadrilha ali. Aí você já tá equipado, de Juliette, né?
Ó, se o Thiago Silva lembra o 7x1, Neymar também não lembra, estava no grupo, Thiago Vitor. Opa, ó, o Marcos Ortiz mandou aqui. Ele machucou. Carlos, goleiro, foi convocado pela seleção jogando no Guarani. 92. E outro goleiro, Valdir Pérez, em 85. Valdir Pérez. Marcos Ortiz Valdir aqui, tá Pérez ligado, foi ó. bem, Mandou aqui no meu WhatsApp. Ixi, mas tem muitos, né? Aliás, ultimamente isso aí aumentou. Mas vocês não estão respondendo. O nosso ouvinte tá mandando foi assim, ó, bem nos top dois. 1, foi assim, ó, bem nos dois. Cara, eu acho que foi o Lúcio. Porque o Lúcio, ele foi vice-campeão. Tirando o Jorge Mendonça. Ó, ele foi vice-campeão pela Ponte em 77, 79. Aí ele vai pro Guarani, ele faz parte de um timaço do Guarani de 81, que foi campeão da Taça de Prata. E fez o ataque com o Careca, por exemplo, e com o próprio Jorge Mendonça. Eu acho que o Lúcio, eu vou colocar o Lúcio aí como, tirando o Jorge Mendonça, o cara que vestiu bem a camisa da Ponte e a camisa do Guarani. Bom dia, Júlio Nascimento. Sabe dizer se o Cicinho já pode ser inscrito? Ele não entra naquela regra de jogadores que não estão empregados e pode ser inscrito antes da janela. Abraço do Mauro. Eu consultei a assessoria de imprensa do Guarani e foi me passado que é apenas no dia 2. Falta pouco, né? Acho que são 3 jogos. Não, eu sei, é um tiro curto. Se você pra ontem. Vamos pegar, mas vamos aplicar. Se você tem 3 pontos, tem 9 até a janela e você perde os 9. Não, mas assim, não tem o que fazer, assim, tem que esperar a janela. Não, até porque não tem o que fazer. Não é o Cicinho que vai resolver o problema do Guarani. Já vamos entrar nesse assunto então, falando do Guarani que hoje anunciou o Cicinho, Antônio Lupe. O Cicinho, ele representa, talvez, a mudança de perfil aí da nova diretoria. Mas não sei se é a grande solução esperada pela torcida ainda, né? Vamos fazer um exercício aqui. Ele é lateral direito, Cicinho, 36 anos, nasceu pro futebol no Remo, brasiliense, Ponte Preta, por isso que a gente tá falando aqui, né? Ele tem uma ligação forte com a Ponte, o Cicinho. Depois ele foi pro Santos, onde trabalhou com o Marcelo Fernandes, inclusive ele foi titular na conquista do título paulista em 2015, que o Marcelo Fernandes era o treinador de fato do Santos. Depois foi uma passagem longa pela Europa, né, no futebol da Bulgária, voltou para o Brasil em 2023, foi para o Bahia e em 2025, o Campeonato Paulista, disputou o estadual pelo Noroeste, inclusive fez 8 jogos como titular e 3 como reserva. O Cicinho, ele chega para brigar com posição com o Lucas Justen e com o JP Galvão. Confere, tem mais um ainda, né? Não me lembro. O da base, o Cauê? Cauê, exatamente. Ou seja, são 4 laterais. O Cicinho tem 36 anos. Ele se adequa àquilo que foi passado pelo Marcelo Fernandes na entrevista quando eu questionei a respeito sobre reforços. Precisamos de jogadores mais experientes. Ele elogiou a molecada, a garotada mais jovem do Guarani, que faz parte do elenco. Porém, o Marcelo alertou sobre a necessidade de experiência para ajudar nessa questão dentro das 4 linhas. Não descarto a possibilidade de mais reforços dentro dessa média de idade, 36, 35, 33 anos. Esse vai ser o caminho do Guarani, pelo que tudo indica. O Cicinho tem 36 anos e chega... Acredito, viu, Júlio, e com todo respeito ao menino JP Galvão e ao menino Lucas Justen, para ser o titular da lateral direita. E aí a reserva fica entre esses dois. Porque o JP Galvão também não foi bem no duelo contra o São Bernardo. Inclusive, o gol do São Bernardo e as principais jogadas saíram pelo lado direito defensivo do Guarani. E o menino Justen também tem mostrado aí uma certa irregularidade, eu acho que essa é a palavra. E o Cicinho, então, deve ser o titular. Claro que tem que aguardar o dia 2 na abertura da janela, mas acredito que, pelo que foi falado na entrevista coletiva, jogadores parecidos aí com o perfil do Cicinho, 36, os trintões, devem pintar aí nessa janela curta, em apenas uma semana, do dia 2 ao dia 10, para inscrição de atletas visando o Mundial de Clubes, mas que permite todos os clubes contratar. O Cicinho tava no Noroeste, né, Carlão? Fez o Campeonato Paulista pelo Norusca e a gente falou na semana passada sobre o David Braz, que é um jogador de confiança do Marcelo Fernandes, do Elano. O Cicinho tá nessa mesma lista, porque ele era o lateral do principal título da carreira do Marcelo. Até na sexta-feira, quando o Rômulo Amaro esteve aqui, eu fiz essa pergunta, né? Que eu tinha um certo receio do Brinco de Ouro virar uma Baixada Santista, né? Uma Vila Belmiro.
É claro que o Cicinho vem para ajudar e dentro daquela, até a nossa exigência, né, de um Guarani com uma maior representatividade, com jogadores mais conhecidos, ele se encaixa. Só que aí eu vou ao encontro do que você disse. Não é a solução dos problemas. O Cicinho não é um cara que, por exemplo, ele vai desequilibrar um jogo numa falta, num lançamento. Ele é um jogador de força, um jogador que arrasta, é um jogador que traz uma experiência de Europa e de grandes clubes. Eu acho que dá um caldo, né? Muda realmente assim, o cenário defensivo do Guarani. O Cicinho também pode atuar em outra posição, pelo menos nos tempos de garoto aqui em Campinas e no Santos também ele jogou como um segundo volante, um cara ali da transição. Ou seja, é um jogador que todo treinador gosta. Resta saber como que está o Cicinho fisicamente. Até agora estávamos elogiando os trintões, os números do Cicinho no Paulista foram bons, eu acho que 8 jogos como titular num Campeonato Paulista de tiro curto é um número legal, um número interessante, agora de lá pra cá ele não atuou mais. Eu espero que ele esteja bem fisicamente, porque não dá pra esperar, né? Ele tem que jogar, chegar e jogar, pra dar uma qualidade nesse time do Guarani. É isso, o Guarani que hoje também tem uma outra pauta importante para tratar no Brinco de Ouro, né, Lupe? Hoje à noite teremos a deliberação da mudança no estatuto do estatuto do clube, social do clube. Social, isso. Que é nada mais do que o último passo para a adesão da SAF, né? Ou penúltimo, né? Porque aí depois tem que aceitar as propostas. Né? Na verdade, o que acontece hoje? Os sócios, eles vão se reunir e vão votar sobre essas mudanças que foram feitas e apresentadas já em algumas assembleias para a possibilidade de SAF no Guarani. Porque é o seguinte, vamos supor que hoje uma empresa X bate lá na porta do Guarani e fala: Rômulo, nós queremos investir no futebol, nós queremos comprar a SAF do Guarani. O Rômulo vai falar: olha, o regulamento, o nosso estatuto não permite essa situação, a gente precisa mudar para depois discutir essa possibilidade de venda. Então é isso que vai acontecer. Foram apresentadas as mudanças, além dessas, outras mudanças também vão ser apresentadas, não só essa com uma implementação de SAF no Guarani, e hoje os sócios vão votar se eles são a favor ou contra essa mudança do estatuto. Tudo indica que como é uma adequação, eles vão aceitar para quem sabe no futuro um projeto, um grupo de investidores possa investir no Guarani. Mas isso tem que ser votado pelos sócios e vai acontecer hoje no salão lá do Guarani, né, no salão social, a primeira chamada marcada para 7 horas, 2/3 dos sócios precisam estar presentes, ou se não, às 7h30, com o número de associados na reunião. Dia importante no Guarani, porque a partir desse passo, se essa votação for aceita, os sócios aprovarem essas mudanças, aí o Guarani pode começar a ouvir propostas para, quem sabe, um dia se tornar SAF. É um caminho aí que o Guarani já vislumbra como o ideal, pensando aí no futuro. Então, um dia hoje repleto de novidades no Guarani, a contratação do Cicinho, e à noite a deliberação, então, para que seja votada a mudança no estatuto. A gente fala muito de SAF, eu tava olhando aí as possíveis mudanças, tem outros assuntos intrigantes também. Um deles é a redução na quantidade aí de integrantes do CA, né? Que eu realmente acho 7 muita coisa. Que é um presidente e 6 vices, né? O estatuto aponta originalmente, salvo engano. Aí você tem essa redução, a participação do sócio torcedor nas eleições. Aliás, o torcedor do Guarani tem cobrado muito isso. Tem cobrado demais. Faixas, né, no e estádio. Acho que isso muda, inclusive da perspectiva até do surgimento de futuras oposições. Eu acho que o clube de futebol ele precisa de uma oposição forte. Sim. O clube de futebol sem isso não significa que a situação tem que ser ruim, nada do tipo. Mas eu acho que quando você tem uma oposição forte, uma oposição presente, a situação ela é colocada à prova e isso força você mostrar que tá fazendo um bom trabalho. Competição. Exatamente. Porque se você não nivela essa competição, você gera uma zona de conforto. Isso é muito perigoso também. E além dessa questão da SAF, então, é um assunto aí para ficar de olho. Né, Júlio? Você tocou nesse assunto de oposição. Eu acho que a oposição deve ser forte, né? Aqui em Campinas, nos 2 clubes. Só que hoje a gente percebe nos 2 clubes uma ausência da oposição. Não temos uma oposição forte. No Guarani não temos uma oposição forte, uma oposição presente, uma oposição que cobra.
né? E na Ponte Preta a mesma coisa. Hoje, realmente, em Campinas, a situação que literalmente comanda. E a oposição forte não é ficar indo no Facebook, não é fazer barulho, não. A oposição ela é saudável. Isso aí não é oposição, isso aí é chatice. Agora, a oposição forte é que cobra o clube e a diretoria de maneira saudável, crítica, ríspida até em alguns momentos, mas não é para ficar criando caos também em rede social, porque isso não atrapalha. Acho que a oposição presente, ela tem que ser construída de uma outra forma. E se vê se tem alguma coisa de errado, que é o papel da oposição, apresentar os membros do conselho, né, no caso. E não ficar também colocando na internet, rede social, e faz isso e faz aquilo. Você precisa... a oposição, ela é quem fiscaliza, né? Exatamente. É um órgão de fiscalização, perfeito. São 11 horas e 50 minutos. Daqui a pouco a gente volta para falar da Ponte Preta. Bom dia para você. Amanhã CBN. Para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Rosário. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E ontem tivemos o grito de campeão no ginásio do Taquaral, aqui em Campinas. E foi do Cruzeiro que conquistou o título da primeira fase do Campeonato Brasileiro Interclubes Masculino de Vôlei na categoria Sub-21. O time celeste venceu o Flamengo por 3-0, parciais de 25-19, 25-22 e 25-17 no ginásio do Taquaral. Além de conquistar o título da Superliga, o Cruzeiro também mostrando uma força gigante nas categorias de base do vôlei brasileiro. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Muito bem, Lupe, vamos lá, informações da Macaca, se preparando aí para o sabadão, né, contra o Brusque, compromisso importante também. Olha que legal esse levantamento, hein, de Heitor Esmeriz. Dos 25 gols do Gé na Ponte, 7 com assistências do Elvis. É muita coisa, hein? 28%, é quase um terço, né? E o gol contra o Ituano foi o Elvis que enfia a bola pra ele marcar o gol contra o Galo de Itu, lá no Novelli Júnior. Inclusive foi a vitória da Ponte na última partida que colocou a Macaca na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Clima tranquilo. Hoje eu fui no estádio Moisés Lucarelli, teve entrevista coletiva com o Lucas Cândido, que aliás é outro jogador aí que nos surpreendeu, porque é a segunda passagem do Cândido pela Ponte Preta, só que a primeira foi marcada por lesões. Ele praticamente não jogou. E agora ele é um dos pilares do meio-campo da Ponte Preta. Inclusive, ele falou sobre esse momento em que a Ponte vive e esse favoritismo em cima da Macaca na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente tá fazendo o nosso trabalho, né? Independentemente de se a gente estivesse em segundo colocado, terceiro colocado, a gente tá com foco de subir, né? Graças a Deus, né? Tá dando resultado, né? Porque futebol muda muito rápido, né? E o professor Valentim e todos aqui têm empregado muita humildade, né? Trabalho, porque o grupo é muito forte, né?
Então, essa pressão, a Ponte Preta é um time grande, então essa pressão é a convivência diária que a gente tem, né? Trabalhamos, antes do jogo do Ituano, trabalhamos a semana toda, né? Isso aí é bom também para o professor Alberto Valentim. Chegamos forte, né, contra o Ituano, né? O Jair fez o gol no segundo tempo, temos um grupo muito forte e essa pressão vai vir, independente de colocação não. Se tiver em primeiro ou em oitavo, a pressão vai vir, a gente tem que lidar com ela. Igual você falou, né? Mineirinho, né? Eu sempre trabalhei, né? Muito, né? E com muita humildade, também respeitando todos os meus companheiros, né? Aproveitei as oportunidades, né? E agora, feliz, né? De estar jogando, feliz de estar voltando ao Brasil e tendo essa oportunidade, né? De jogar na Série C. E o Roberto Valentim fez um grupo muito forte, né? Junto com o Brigatti, né? A gente está muito feliz, né? Porque o ambiente é muito bom, né? Igual você falou, tem muito bons jogadores, né? E o ambiente está muito leve, está muito bom, né? E igual o nosso amigo falou, da pressão, né? A gente convive com essa pressão. Se é Série A, se é Série B, se é Série C, né? A Ponte Preta não merece estar na Série C, né? Infelizmente isso aconteceu, não estávamos aqui na maioria dos jogadores, né? E a gente está tendo esse foco, né? Que é subir esse ano, né? Independente do que aconteça, de quem jogue, o nosso objetivo é subir, né? Estou muito feliz, né? Lógico que está passando por esse momento, continuar, dar sequência, porque a gente está na 6ª rodada, né? É o começo ainda, né? Tem muita coisa pela frente, né? Esperamos manter e ter uma sequência boa aí pela frente. Mineiro de Uberlândia, Lucas Cândido. Jogador terra de só pra contrariar, né? E ele pegou a vaga do Léo Oliveira, que até foi um dos destaques da Ponte no Campeonato Paulista. A Ponte joga contra o Brusque no sábado, 7h30 da noite. Estádio Moisés Lucarelli, expectativa de um bom público. E é o seguinte, eu vou falar mais pra frente sobre o Brusque, né? Não tão a fundo como nós estamos conhecendo os adversários, mas, cara, os números do Brusque são surpreendentes. Ele é o 9º colocado, tem 8 pontos. Ele tá fora do G8, certo? Certo. Sabe quantos gols o Brusque marcou em 5 rodadas da Série C? Quantos? 2. Sabe quantos gols o Brusque sofreu na Série C? 1. Esse é um time equilibrado, hein? É um time equilibrado, né? Se não faz, não toma. É o Portuga lá, no Felipe Amorim, né? Na fase ofensiva do campo, eu não gostei do Brusque quando eu acompanhei contra o Guarani. Eu acho que a parte do sintético, porque assim, tem essa discussão do sintético, que eu acho válida. Mas o sintético do Augusto Bauer é outra discussão, porque não é o sintético pró. É o sintético que a gente joga, gente. Tanto que ele não é aceito pela FIFA, esse sintético aí, isso né? É terrível. Eu não sei qual foi o alvará que o Brusque conseguiu lá exatamente, né? Pra ter jogado. De qualquer maneira, está jogando e acho que isso atrapalhou muito o rendimento do Guarani quando ele jogou lá no Augusto Bauer. Aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli, eu acho que a Ponte tem condições de buscar a vitória contra o Brusque. Sim, ontem eu estava acompanhando o canal do Brusque, né? O técnico é o Portuga lá, o Felipe Gouveia. E ele disse que não vai mudar a postura dele. Ele vem para Campinas para atacar, respeitando a Ponte. E agora é aquele momento em que os holofotes se voltam pro Moisés Lucarelli. Agora resta saber como que a Ponte vai suportar esta responsabilidade de ser a líder da Série C, a manutenção da liderança. Chegar é uma coisa, a manutenção é um pouco mais complicado também. E num jogo em que a Ponte normalmente tem encontrado dificuldades, que o Brusque deve jogar atrás da linha da bola, a Ponte com a posse. Vamos ver como que vai ser o comportamento da Macaca. Contra o Anápolis foi bem, né? Só que agora é um outro tipo de jogo. O Brusque vem como uma escola sulista, né? Muito forte, um jogo de imposição. É mais uma prova dos 9 aí, a quantas anda essa Macaca, se ela é líder mesmo ou não. E quer mais um detalhe pra ficar atento? Bola parada, porque os 2 gols que o Brusque marcou, cobranças de escanteio. Aquele contra o Guarani, que a bola vem, o Emerson não sobe, o zagueirão, o atacante cabeceia, e contra o Ipiranga, também lá, no mesmo gol. Literalmente foi no mesmo gol, tô até acompanhando aqui as imagens, também um gol em cobrança de escanteio, ou seja, é um time que usa muito. É claro que a bola parada hoje, Carlos Batista, né, fala que 70% dos gols, né, saem de bola parada, ou cobrança de falta, com 1 ou 2 toques. Batistão, grande abraço pra você. Mas tem que tomar cuidado. Muito cuidado, agora é essa responsabilidade de ser a protagonista da competição, se ela tem realmente força para assumir esta primeira colocação de fato, né? Tem mostrado isso, mas contra o Brusque também é uma outra dinâmica de jogo, diferente do que foi em Itu. Vamos ver realmente essa força da Macaca aí. O Carlão, rapidinho, respondendo aqui o Wagner Tiburcio, até porque estamos aqui em cima do laço.
Futebol do Elvis está voltando ou não? Tá perguntando aqui o Vagnão. Eu acho que o Elvis, Júlio, uma virtude dele, não só tecnicamente, acho que dispensa qualquer apresentação, mas, pô, ele tem aguentado o jogo inteiro e num num nível legal, né? Tanto é que o contragolpe que dá a bola na trave, se eu não estiver enganado, é o Elvis que inicia o contragolpe. O aproveitamento de passe dele ontem estava muito bom. E o passe que ele dá pro Gé também foi um passe, né? Um passe longo, isso aos 50 e todos os minutos. Ou seja, é um momento legal do Elvis, um momento físico dele. Embora cheinho, eu acho que isso nunca vai sair do Elvis. Né? O Elvis, a dinâmica física dele é assim mesmo, não tem jeito. Só que ele tá sendo bem participativo, não só na fase ofensiva, que já é de praxe, mas defensivamente também ele tem ajudado, tem contribuído. Vive um grande momento o Elvis. A Ponte tem 7 gols, né? Ele fez 2 contra o Confiança. Contra o Confiança, a bola rolando, né, Lu? Bola rolando. Ele deu passe pro Gé agora, né? Eu não tô me lembrando dos outros, mas ele tem grande participação em todos os gols marcados pela Ponte também na Série C. Eu perguntei pro nosso amigo, os números do Elvis são equivalentes aos números dos meninos, de um menino mais novo dentro do elenco da Ponte. É isso, e é uma peça importante aí pra sequência da Ponte na Série C. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Estou esperando todos vocês, grande sequência de quarta-feira. CBN Esportes Campinas.